Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou falar sobre um tema que o pessoal tem me pedido muito. Como o multímetro analógico influi na medição de tensão e por que você deve comprar com urgência um para o seu laboratório. Vamos lá? Nesse tutorial eu não vou falar sobre resolução, exatidão. Sobre esses temas eu vou falar mais adiante, mas vou precisar falar da sensibilidade. Ela vai ser a grandeza fundamental para expressar a medição da tensão em um multímetro analógico. Então, vamos primeiro ver o que é sensibilidade. A sensibilidade expressa a influência do instrumento no circuito que está sendo medido. Sim, o instrumento altera o circuito quando você insere as ponteiras para fazer a medição. Não deveria, mas interfere. O instrumento interfere porque ele não é mágico. Ele precisa roubar um pouco de energia do seu circuito para mover o ponteiro. Então, o multímetro analógico é um verdadeiro ladrão de Joule. Sim, ao pé da letra é isso mesmo. Uma forma de expressar quanta energia está sendo roubada é descrever a sensibilidade na forma da resistência interna do multímetro, que no fundo expressa a máxima corrente que o multímetro vai roubar do circuito para deslocar o ponteiro até o fundo da escala. Essa corrente depende da escala. Então, a resistência interna depende da escala e é expressa por resistência por volt. Por exemplo, na maioria dos instrumentos analógicos, é o caso do multímetro Minipa da figura, a sensibilidade é de 20K por volt. Está escrito ali do ladinho, ó. Quanto maior for o valor da sensibilidade, melhor é o instrumento. Menos ele rouba do circuito, maior a resistência interna. Esse daí é um verdadeiro ladrão de galinha, rouba bem pouquinho. Esse outro de uma marca pouco conhecida, opa, você pode gritar por aí. Maçã é muito conhecida, mas preste atenção, esse é Sunva. Veja, esse é Sanva. Quase a mesma coisa. Veja a sensibilidade desse Sanva, 20K por volt. Agora veja a sensibilidade do Sunva. Viu ali? A sensibilidade de 5K por volt. Opa, esse rouba mais. Para dizer a verdade, eu tenho um desses. Funciona bem, mas eu só fui ver esse detalhe depois que recebi. Tem que ter atenção ao comprar. Veja esse da figura. A sensibilidade é de 2K por volt. É do tamanho do preço, bem baixinho. Mas esse rouba um bocado. Devo confessar que eu já tive um desses. Faz muito tempo, é claro. Uns 50 anos. Eu tinha só para as emergências. Cabe na palma da mão. Observe bem esse da foto. Note que o ponteiro não está no zero. Você sabe corrigir isso? Claro, acho que essa todo mundo conhece, não é mesmo? É só usar a chave de fenda nesse parafuso central. Ele desloca mecanicamente o ponteiro, por isso é chamado de ajuste do zero mecânico. Aproveitando o embalo, se você estiver medindo resistências, depois de ajustar o zero mecânico, você deverá colocar as ponteiras em curto e ajustar a escala máxima. Isso é feito nesse potenciômetro aqui do lado, ó. Já no Minipa, o ajuste é feito nesse potenciômetro bem na frente. Bem, já que estou falando nisso, tem esse espelhinho aqui no instrumento. Você sabe para que serve? Para pentear cabelo. Também, mas a maioria vai dizer que é para corrigir o erro de paralaxe. Veja, se você olhar de ladinho, a leitura fica meio deslocada. Se olhar bem de cima, a leitura fica mais precisa. Como saber se está na posição correta? Simples, quando o ponteiro cobre totalmente a imagem dele no espelhinho. Mas vamos voltar à questão da sensibilidade e mostrar como ela influi numa medição e como você deve ver um circuito quando está sendo medido com um instrumento analógico. Para isso, vou analisar o circuito da figura determinando as tensões nos pontos A e B. O circuito é simples, tem uma fonte de 10 volts alimentando tudo. A medição A é feita no centro do divisor de tensão com duas resistências iguais de 10K. A medição B é feita no centro do divisor de tensão com duas resistências iguais também, mas de valores diferentes do anterior, bem maiores. São duas resistências de 100K. Nos dois circuitos, a medição esperada é metade da tensão da alimentação.
Isso é 5 volts. Nesse exemplo, você vai pegar o instrumento roubando joules no ato. Para a medição, vou usar o meu multímetro Sunva, com a fantástica sensibilidade de 5K por volt. Primeiro, vou analisar as medições esperadas, simulando o instrumento Sunva no circuito. Como fazer isso? Muito simples, é só colocar em paralelo com o voltímetro ideal a resistência interna do multímetro. Mas qual o valor dessa resistência interna? Se o multímetro é de 5K por volt, isso indica que na escala de 10 volts, que é a escala que eu vou usar para fazer as medições, a resistência vai ser de 5K por volt vezes 10 volts, isso dá 50K. Simples assim. Veja o circuito atualizado. Agora é fácil de analisar. É um simples divisor de tensão e você está careca de tanto fazer isso. Para a medição A, a resistência equivalente do paralelo de 50K com 10K é igual a 8,33K. Aplicando a equação do divisor, a tensão na medição A é de 4,54 volts. Viu como mudou? Sem o multímetro, a tensão real é de 5 volts, metade da tensão da fonte. Com o multímetro, diminuiu para 4,54 volts. Alguém sabe quem roubou a tensão dali? Isso mesmo, o instrumento analógico. Para a medição B, é a mesma coisa, mas a resistência equivalente do paralelo agora é só 33K. Opa, mudou muito? Passou de 100K para 33K. Aplicando na equação, veja lá, a tensão medida foi de 2,5 volts, muito abaixo do valor real. Esse é um ladrão dos grandes, e você já sabe quem é. Claro que eu fui testar na prática. Veja as medições, tudo documentado, fotografado. Veja a medição A. Eu medi 4,9 volts, quase perfeito. Tá diferente da teoria para melhor. Esse meu instrumento Sunva tá se saindo muito bem. A medição é praticamente 5 volts. Para a medição B, eu medi 3,5 volts. Opa! Agora sim, a medição deu muito diferente do valor real. Mas tudo isso já era esperado. Mas o que não estava sendo esperado é que a medição do multímetro Sunva ficasse melhor do que a prevista na teoria, na simulação. Eu acho que esse Sunva é uma cópia do Sunva de 20K de sensibilidade, mas com uma bobina móvel mais simples, que consome o dobro de corrente. Foi isso que eu observei nas medições de HFE. Então, a sensibilidade do Sunva é de 10K e não 5K. Veja o valor calculado teórico para a resistência interna ajustada para 10K. Para a medição A ficou 4,76 volts, melhorou muito em relação aos 4,54 volts anteriores, mas ainda é menor do que a medição real de praticamente 5 volts. Para a medição B ficou 3,33 volts, melhorou muito em relação aos 2,5 anteriores e ficou mais próximo da medição real de 3,5 volts. Então parece que alguém copiou o instrumento Sunva, mas não sabia bem o que estava copiando. Mas também, pelo preço, está muito bom. Veja agora as medições feitas com o multímetro digital da Minipa de 10 megohm. Deu 4,94 volts nas duas medições. Então, a alta impedância de entrada desses multímetros modernos garante uma medição bem melhor do que os analógicos. Bom, tudo dentro do esperado. Mas então por que eu devo comprar urgente um analógico? Veja o motivo na figura. Esse foi o instrumento que eu usei nas medições desse tutorial. Ele está aberto, tem a tampa traseira. Você viu algo diferente? Isso mesmo, não tem pilha nem bateria. Claro, ele não precisa de energia interna. Afinal, ele é um ladrão profissional. Ele rouba a energia do circuito externo. Veja que malandro. Para que bateria? Então, quando a bateria falhar nesses modernos multímetros digitais de 10 megohm de resistência interna, pega o seu multímetro analógico e pronto. E nem precisa olhar se tem bateria, pilha, essas coisas. O que você acha? Só essa dica já vale o like, não é mesmo? Conclusão. Você viu nesse tutorial como a resistência interna dos multímetros afetam a medição de tensão.
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!